Vinho brasileiro e nordestino de qualidade a preço baixo? Será que existe? Se liga depois da vinheta. Então pessoal, o vídeo de hoje eu decidi fazer depois de tomar esses dois vinhos. Eu tomei pelo custo, eu falei assim, cara, eu preciso divulgar isso, eu preciso falar ao público em geral que gosta de vinhos sobre esses dois vinhos, porque eles valem muito a pena. São dois vinhos brasileiros, dois vinhos nordestinos, dois vinhos baianos no caso, e dois vinhos que tem um custo-benefício assim excepcional. Esse aqui é um vinho da uva Verdejo, que é uma uva espanhola, tradição lá na Espanha essa uva para vinhos brancos, e é um vinho riquíssimo, vou falar dele daqui a pouco. Esse aqui já tem um corte clássico, é um GSM que chama, que é Grenache, uma uva, Syrah, uma outra variedade, e Mourvèdre, que é uma outra variedade. É um corte clássico que existe na França, e por isso até é chamado GSM, né, porque já é um corte conhecido, e que também me surpreendeu. Os dois, para vocês terem uma ideia, e eu vou passar o preço aqui, eles custam na faixa de R$30, né? Eu comprei esses dois, se não me engano, a 26, mas no próprio site da Miolo, em outros sites que vendem eles, você vai encontrar ele ali na faixa de 30, 33, 28, 29 e valem muito a pena, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes de falar dos vinhos propriamente dito, vamos falar um pouquinho da história deles, né? São dois vinhos da vinícola Terra Nova, que faz parte do grupo Miolo, um dos maiores grupos aqui de fabricantes de vinho do Brasil, e eles ficam em Casa Nova, na Bahia. Então eles fazem parte aí de um projeto que já tem algum tempo, que inclui ali a Rio Sol, que já é um outro proprietário, e que foi para o Vale do São Francisco, aqui no Nordeste, para fazer vinhos, e que parece que deu muito certo. Parece não, tenho certeza que deu muito certo pelos vinhos que eu venho tomando de lá. E esses dois me chamaram muita atenção, porque eles não só são bons, como outros tantos que eu já bebi, mas o custo-benefício deles é impressionante. E bate inclusive muitos, em termos de custo-benefício, lá do Vale dos Vinhedos, que é a zona mais famosa de produção de vinho aqui no Brasil. Então é uma descoberta muito interessante que foi feita na região. São vinhos chamados vinhos tropicais e que, pro meu paladar, tem agradado bastante. Esses dois aqui, então, como eu falei, destaque para custo-benefício. Então vamos ao vinho, né? Esse vinho, o Verdejo não é uma uva exatamente espanhola, né? A origem dela é discutida aí, dizem que veio do norte da África e tal, mas ela é simbólica na Espanha, de fato, não tem muita discussão sobre isso. E são vinhos que costumam trazer ali uma acidez alta, algumas notas herbáceas, frutado, com um caráter cítrico também, um pouco mineral. Isso eu estou falando em geral, na Espanha, é uma característica da casta, né, da Verdejo. Especificamente aqui neste vinho, encontrar bastante fruta tropical, nesse aqui no Terra Nova Verdejo, né? Bastante fruta tropical, maracujá, melão, um toquezinho de manga. Ele é bem fresco, é frutado, claro, pela quantidade de fruta que eu já falei que você vai sentir. Ele tem uma acidez média a alta, que tudo isso mais ou menos condiz aí com a característica clássica da casta, né? E na boca você também sente esse frutado que eu falei. Ele tem uma certa untuosidade até que não é tão comum a casta. Sabe, untuosidade é aquela coisa que enche a boca, que parece que está um pouco cremoso, que tem um corpo um pouco mais rico, só que isso tudo ele tem sem perder o frescor que vem da acidez, né? Se você não entende muito os termos que eu estou falando, eu vou aproveitar para indicar aqui o meu podcast Som Brothers, que a gente fala sobre tudo isso. Tem episódios específicos de acidez, de vinho branco, de degustação, de fermentação, de vinificação, de tudo que vocês quiserem. Então, um detalhe importante, vinhos com esse custo, normalmente mais baixo, eles costumam ter uma sobra de álcool, algum desequilíbrio, alguma coisa ali que não cai tão bem e que às vezes passa desapercebido, principalmente porque não tem tanto costume de beber vinho. Mas não é o caso desse. Esse está perfeitamente equilibrado. Ele é um vinho que está ali redondinho. Ele consegue unir a fruta com esse corpo maior, que eu te dei o nome aqui de untuosidade, com acidez que dá uma refrescância, que faz você salivar, que dá uma vontade de você beber mais. Então ele é super, ele é feito para o Nordeste, né?
Ele é feito para temperaturas quentes, para refrescar e para trazer esse prazer de um vinho branco. Eu não vou abrir ele aqui porque é minha última garrafa, né? Isso não é um poste pago, eu não estou recebendo as garrafas para fazer isso nem nada. Então eu vou guardar essa aqui, só estou trazendo o que eu já bebi dele. E esse aqui, a garrafa tá aberta, foi ele que, quando eu bebi, me deu vontade de fazer esse episódio. Então vamos passar agora ao tinto. E ele eu vou fazer a degustação aqui ao vivo com vocês. Como eu falei, Grenache, Syrah, Mourvèdre são uvas diferentes. A Syrah costuma ser uma uva bem potente aqui no Brasil. Grenache menos, Mourvèdre menos. E vamos ver o que é que ele entrega aqui, né? Então ele tem aqui frutas vermelhas, bem clara, né? Você percebe que é um vinho que não tem aquela coisa sobremadura, que não é um vinho que tem a fruta muito madura, parecendo que você está comendo uma geleia, ele ainda é um pouco mais fresco, o que é difícil até de você conseguir no Nordeste, por causa do clima tropical, do calor, né? Normalmente as uvas elas amadurecem muito e aí acabam ficando com gosto mesmo de uva mais madura, de uva mais potente. Então isso já é um toque aqui de equilíbrio entre essas três castas. E você tem algumas notas aqui também de madeira, de carvalho, um couro lá no fundo, enfim, ele tem até uma complexidade boa para um vinho que custa em torno de R$30, né? Então vamos ver na boca. De novo a gente percebe a mesma característica do branco no sentido de equilíbrio. Ele é fechadinho, ele não tem sobra de álcool, redondo, fácil de beber, né? Seco, não tem doce, então talvez a pessoa que é muito iniciante no mundo do vinho ache ele um pouco seco demais. Quando eu digo seco, eu me refiro a seco no sentido de ter pouco açúcar, não ser aquele suquinho de uva, tá? Então, para finalizar, pessoal, 2 vinhaços para a faixa de preço deles, esse aqui um grande destaque. Provem, não deixem de provar. Se for escolher um, vá nesse aqui, porque ele realmente supera muito o custo dele. E esse também aqui um excelente vinho na faixa de preço dele. Experimentem, deixem os comentários aqui o que é que vocês acharam, se vocês querem saber mais sobre as castas de uva, o que é que vocês querem mais de conteúdo em relação a vinho aqui, se as indicações é o melhor caminho, enfim, comentem, se inscrevam no canal para a gente continuar aí com toda a força, deixem um like que é muito importante e até a próxima, um abraço!